Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal Família Mente. Hoje a Deus proverá ter um grande culto de ensinamento da Palavra de Deus. Acompanhe a família. Meu filho, é a paz de meu Jesus, que me chama e vem me obter. A paz que eu ganhei na cruz, Cristo, 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 nome sem igual. Este o Cristo, de prazer celestial, preso no pecado eu me achei, sem a paz no coração, mas em Cristo eu já me encontrei, doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual. Enche o Cristo de prazer celestial. Tenho sua graça divina sobre as asas de amor, e riquezas tenho em guardar lá no trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual. Enche o Cristo de prazer celestial, pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me guiou, por seu sangue vencerei. Cristo, 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 nome sem igual. Enche o Cristo de prazer celestial. Cristo numa nuvem voltará, baixará do céu em luz, pelo seu poder me levará para sentar com Jesus. Cristo, 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 nome sem igual. Enche o Cristo de prazer celestial. Bendito é o nome do Senhor, cumprimento a todos da paz, Senhor, amém? A sua harpa cristã 124, glória a Deus. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai o seu louvor, todo o servo, grande mas universo, louve ao dominador. Todos
Adorai-o, anjos poderosos, vós que sua glória contemplai, vós feridos, vitoriosos, graças rendeis mais. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Sol e lua, coros estelares, sua majestade anunciai. Orfes grandes, centros de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Ventos, chuvas, raios, trovoadas, revelai o forte Criador. Vós dizei, ó serras elevadas, quão grande é meu Senhor. A igreja, todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Altos céus, grama verdejante, esta sintonia aumentar. Aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvai. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Homem, jovem, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes e pequeninos, dai-lhe veras. A igreja se coloca de pé e reconhece a palavra de Deus. Juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio dominador. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus a todos. Vamos abrir nossas Bíblias e fazermos uma leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Abramos em 2 Coríntios, capítulo 2, é a leitura que nós vamos fazer esta noite. 2 Coríntios, capítulo 2.
Eu leio um versículo, a igreja lê outro, e assim nós vamos ler todo o capítulo 2 de 2 aos Coríntios. Todos acharam, glórias a Deus. Vou começar a leitura. 2 Coríntios capítulo 2. Mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu não entristeço, quem é que me agradará, senão aquele que por mim foi conquistado? E escrevi isto mesmo para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que se desviaram, deveriam alegrar-me, confiando em vós, todos os que minha alegria é a de todos vocês. Porque em minha coração e angústia no coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a todos vós. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-los, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. E para isso vos escrevi também, para por essa palavra, saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoares alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a todos para pregar o Evangelho de Cristo, e abri-vos caminhos ao Senhor. Não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me dele, parti para a Macedônia. Graças a Deus que sempre os faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar cheio de seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nós que se salvam e nós que se perdem, os que se salvam e os que se perdem. Para estes, certamente chega de morte para a morte, mas para aqueles que chegam de vida para a vida, e para essas coisas quem é dono? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus, antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Querido Deus e Pai, nós louvamos o seu santo nome, Pai, por nos dar o privilégio de estarmos na sua casa, na sua presença, de já termos conversado com o Senhor, de já termos, Senhor, cantado louvores ao seu santo nome, e neste momento estamos ouvindo a leitura da sua palavra, que é como uma bússola a orientar-nos, Senhor, na nossa trajetória de vida para os céus. Ajuda-nos em tudo, Senhor. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua graça, Senhor, que a tua boa mão seja conosco. Ajuda-nos em tudo, Pai, pois no nome de Jesus oramos, pedimos e lhe agradecemos. Amém. Glória. Todos que quiserem louvar junto podem se unir um só louvor e já vai ser tirada a oferta, tá bem?
Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelos nossos dízimos e ofertas. Deus, eu dava mais uma vez, Pai do Senhor Jesus, eu posso até estar errado, mas eu digo que eu sou um ensinador, que eu gosto de caminhar pela área do ensino. E quando a gente trabalha com ensino, é difícil você ver um professor gritando, principalmente com os alunos, né? Ele é tranquilo naquela parte de brincar, e assim ele vai desenvolvendo a aula dele. Hoje, nós temos aqui um dia muito especial para a cristandade, para todo o sistema cristão no mundo, que é hoje a sexta-feira, considerada a sexta-feira santa, apesar de ser uma criação da Igreja Católica, ela é o costume da Igreja Católica, mas isso não nos impede, porque nós somos alcançados de lembrarmos do sacrifício de Jesus, de lembrar da sua morte vicária. Ai de nós, se não fosse Jesus morrendo na cruz do Calvário. Se ele não tivesse morrido na cruz e não tivesse ressuscitado, o apóstolo disse que seria vã a nossa fé e nós seríamos os mais desditosos desta vida. Mas, como eu estava falando, eu me considero um ensinador. E eu quero falar aqui, nesse momento, para os nossos obreiros, nossos auxiliares. Isso vale para todos vocês, mas em especial para os nossos auxiliares. Os nossos hinos da harpa, nossos hinos da harpa, eles têm vários ritmos. Tem o ritmo real, que nós às vezes não cantamos por ele, nós cantamos no nosso ritmo, que nós aprendemos na igreja, mas
hinos que a gente tem que aprender a cantar ele. A cantar ele quando tem acompanhamento e quando não tem acompanhamento. Eu digo que eu aprendi isso dentro do presídio. Eu não estava preso não, eu fazia visita no presídio, tá? Mas eu aprendi dentro do presídio porque a gente estava no presídio. Toda sexta-feira a gente estava no presídio, todo sábado de manhã estava no presídio, todo sábado à tarde estava no presídio. Então eu vivia dentro do presídio, né? Pregando o Evangelho. Isso aí veio até mais ou menos pelos anos de 2018, 19, até 2019. Depois de 2019 a gente deu uma parada, porque o sistema ficou difícil de ser acessado. Nós paramos. Tínhamos um projeto da Cidade Nova chamado Projeto Pão da Vida. E esse projeto ele alcançava os cárceres paraenses. Bem, mas quando eu falo assim de louvores, é que a gente tem que ter cuidado, porque senão a gente vai cantar sozinho o louvor. Vou dar um exemplo para vocês. Cantar sem acompanhamento o hino Rude Cruz. Qual é o ritmo da Rude Cruz que a gente conhece? Rude Cruz, Sergi, deve fugir. Quando eu chegar na segunda estrofe, eu já corri. Eu já não tenho mais voz. Por quê? Eu estou cantando tão lento que não consigo. Mas se eu estiver cantando com a igreja sem instrumento, é assim, ó. Rude Cruz, Sergi, deve fugir. Como emblema de demolidor, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Não fica mais registrado? Amém? Não fica mais fácil de ser cantar? Eu estou falando isso em forma de ensino, tá? Não estou criticando nem A, nem B, nem C, pelo amor de Deus. Eu estou falando de estilo de ensino. Por quê? A gente tem que ver o meio que a gente está, irmão. Né? Se tiver acompanhado é uma coisa, se não tiver acompanhamento é outra coisa. Quer ver um outro hino? 467. O ritmo dele é assim. O porquê duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir. Quando eu estiver na segunda estrofe, eu já morri de novo. Por quê? Porque eu estou cantando ele no ritmo muito bem. Mas se eu cantar ele mais ou menos assim, ó. O porquê duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Não é mais fácil cantar? É mais fácil, né? E aí a gente não fica morrendo. Então, eu estou falando isso para que a gente aprenda. Irmão, nunca me ensinaram isso, irmão. Nunca me ensinaram. Ora, como que a gente vai aprendendo 3x4? Vai aprendendo assim. A gente já precisa todo mundo sofrer, quando alguém já sofreu lá atrás, para que a gente tenha o melhor desenvolvimento. Então, estou falando isso no sentido da gente escolher hinos que a gente possa realmente cantar e talvez cantar mais acelerado um pouquinho para a gente ganhar ritmo da igreja. Né? Aí dá até vontade de bater palma. No presídio, a gente não tem violão, não pode entrar violão, não pode entrar guitarra, nada. Então, tudo era na mão. Aí vai bem, né? Aí vai o pandeiro assim, e falando isso, cadê a música daqui? Onde que eles foram? Será que Jesus voltou ali e nós ficamos? Porque me falaram que tinha música aqui. Me falaram que tinha tecladista por aqui, tinha gente de viola. Cadê esse pessoal? Vamos fazer um convite para eles, né? Vamos para lá no grupo, vamos dizer que nós estamos precisando dele na congregação, para que eles saibam a paz. Meus amados, mais uma vez, eu quero levantar um assunto. Eu falei para vocês
que meu desejo aqui era ter falado sobre os problemas do coração. Mas não é ritmia, não era o que limpa e o que suja o coração. Era meu desejo da primeira vez falar, pude falar. Hoje também não vou falar sobre isso. Mas eu quero conversar com os irmãos aqui, na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Coríntios, a respeito do poder do perdão. Se tivéssemos que dar um tema, seria isso aqui, né? O poder do perdão. E eu quero dizer para os irmãos que grande parte dos nossos problemas familiares, e falar em problema familiar, se Deus permitir esse ano, eu ainda faço aquilo no família, o seminário da família cristã. Se Deus permitir, nós ainda faremos seminário da família cristã. Porque, irmãos, nós precisamos, a palavra de Deus, ela precisa entrar nos nossos lares, e entrar nos nossos lares de uma maneira sadia, ela entrar nos nossos lares trazendo edificação, porque a palavra de Deus, ela é como uma espada, como uma espada de dois gumes. Então, de repente, você vai resolver isso aqui. Isso aqui é um gume, isso aqui é outro. Só que o camarada que eu pego da espada, quando ele quer dar a espadada, ele faz assim. Então, quando ele levanta aqui, o gume que aqui está de trás, ele já cortou a orelha dele. Então, ela corta primeiro para trás, para depois cortar para frente. Então, a palavra, ela primeiramente é para mim, depois passei para os outros. É assim que a palavra funciona. Ela não funciona só para um. Às vezes a gente diz assim, essa palavra era para o irmão João estar aqui. Essa palavra é para o irmão Pedro, se eu tivesse aqui. Não, a palavra é para nós. É para nós. Se eles não vieram, porque não vieram pela palavra, é para nós. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa palavra, que eu quero falar sobre o perdão, o poder do perdão. Mas antes de eu falar sobre o poder do perdão, eu quero tentar trazer vocês aqui a um pensamento. O moço chegou e errou, pecou, vamos usar a expressão, pecou contra o seu próximo, e ele chegou lá com o próximo dele e disse assim, meu irmão, vou pegar aqui na frente, eu vou trabalhar as pessoas. Aí eu chego aqui com ele e digo assim, meu irmão, me perdoe por eu ter falado que eu não devia do Senhor. Aí ele diz assim, meu irmão, está perdoado, mas só tem uma coisa, eu não vou esquecer o que você fez. Não tem gente que é assim? E cá para nós, irmão, cá para nós. Na verdade, a gente não esquece que as pessoas fazem para nós. Aí, se for questionar com quem é duro de coração isso, e dizer assim, não tem que esquecer isso, e falar que diz assim, eu não sou doido na cabeça, não que eu vou esquecer. Então tem esses probleminhas com relação ao perdão, que as pessoas, irmãos, diz assim, eu perdoo. Mas eu vou dar um exemplo para vocês de novo, aqui no Belo, não vou descer aqui. A pessoa, por exemplo, ela estava namorando com uma outra pessoa, estava no namoro, vou entrando para vocês da família, estava namorando, e lá ela namorou, o João namorou com a Maria. E a Joana foi com quem ele casou, e a Joana era jovem na época da Maria. Aí casaram, casou com a Joana, teve seus filhos, mas de vez em quando a Joana diz assim, pensando que eu não lembro quando tu namorava com a Maria. Diz que não tem isso no casamento. Essas lembranças, irmão, lá do passado, elas só servem para atrapalhar a vida das pessoas no presente, irmão. Só serve para atrapalhar, fique à vontade. Só serve para atrapalhar. Então tem coisas, irmãos, que não
nós estarmos, perdoa as palavras da lei, fuçando, mexendo, buscando, remexendo o passado. Para que isso? Você já não perdoou? Você já não disse que perdoou? Então deixa para lá. Tem que jogar. A Bíblia diz assim para nós. Olha o que a Bíblia diz: que o Senhor pega os nossos pecados, lança na profundeza do mar do esquecimento, e dele não se lembra mais. Nós somos melhor que Deus. A nossa mente é mais aguçada que a de Deus. Por quê? Porque nós perdoamos e ainda lembramos. E tem alguma coisa aí, irmão. Não só lembra, como também ainda chora, ainda sangra. A sangrando ali está dói, então não houve perdão. É porque não houve perdão. Porque quando há perdão, a coisa é lançada na profundeza de alma. Vou começar agora aqui. Capítulo 2 de Coríntios. A igreja de Coríntios não é uma igreja qualquer. A igreja de Coríntios é a igreja que todo pastor gostaria de pastorear. É a igreja que tem todos os dons espirituais e tem todas as meninices possíveis. Tá? Nossa, tem meninice, a meninice é boa na igreja. Tá? Aquele, por exemplo, pessoal que rodovia na igreja, meninice. Mas é bom, glória a Deus por isso. Aquele pessoal valendo que me perdoa, tá? Que dá glória a Deus. Não tem problema nenhum. A gente vai tratando as coisas. Agora, irmão, a igreja que não tem glória a Deus, que não tem um aleluia, que se entrar um besouro, a gente ouve o besouro, essa igreja está boa. E essa igreja não é uma igreja boa. A igreja de Coríntios é uma igreja fervorosa, cheia de instrução, cheia de barulho, rodopio de coisa. A Bíblia não fala sobre isso, né? Rodopio, um batendo com o outro lá forte, uma bênção, glória a Deus. Mas tu precisava ser tratada, tu precisava ser orientada. Aí o apóstolo São Paulo chama essa igreja de menina, de criança. Ele diz assim: havendo entre vós, porque nessa igreja eles ficaram partidários. Nessa igreja tinha aqueles que eram de Paulo, tinha aqueles que eram de Apolo, tinha aqueles que eram de Cristo, e tinha aqueles que eram de Pedro. Tinha para todo gosto. Não, eu gosto do pastor fulano de tal. Não, eu só vou para tudo se for o pastor fulano de tal. Eu só vou se for aquele outro. Partidarismo. Paulo vai falar isso: quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? Se não servos do Senhor. A mensagem de todos eles é importante. Olha bem. Olha aqui bem. Hoje é todo mês? 18. O mês passado, dia 18, mês passado, quando soube o Senhor? Morreu, claro. Mas o que jantou? Também morreu, claro que morreu. Mas eu vou fazer uma pergunta para ele. De janeiro para cá, o senhor já passou um dia sem comida na sua casa? Então, no dia 18 do mês passado, 18 de março, ele almoçou e eu não sabe o que foi, mas comeu. É assim, irmãos. E se ele não tivesse comido, ele teria ficado fraco, né? E se continuasse com fome, até ia definhar. Mas talvez não foi a melhor comida, não foi aquela que fizeram. Pensar aqui, no Natal, o que foi que o senhor comeu no Natal passado? Foi o quê? Pois é, mas qual foi a comida dele? Tudo que teve. Vou dizer aqui, ele comeu um piozinho, um chefe. Tá? Ele lembra de 25 de dezembro, mas não lembra do dia 18 de março. Vocês estão vendo como é que é?
Vocês estão vendo como é o negócio? É porque no dia 25 foi um prato especial, né? Não dá para esquecer com facilidade. Mas o mesmo prato especial do 25 de Natal serviu tanto quanto o dia 18 de março também. Os dois têm o mesmo valor nutricional para o nosso corpo. Pastor, não estou entendendo o que o senhor quer chegar. Nem eu também. Não estou entendendo nada. Mas é assim, irmãos. Todo mundo tem um tipo de mensagem. Eu prego de uma forma, meu irmão prega de outra forma, meu irmão prega de outra forma, eles pregam de outra forma, mas cada mensagem pregada tem o seu tem o seu valor. Nós não podemos descartar, irmão. Ah, não é porque eu não tomei açaí, eu não tomo açaí há um mês aqui, que o açaí não serve. Claro que serve, irmão. Agora eu só como frango. E não é porque eu só como frango que a carne não serve. Não serve, claro que serve. Então, se eu puder comer uma carne hoje, um frango amanhã, um açaí amanhã, um chilé, depois, tudo serve. Vocês fazem tempo que vocês não estão chilé. Mas eu não. Eu viro e mexo da noite. Viro e mexo, eu estou no chilé. Bota uma farinha lá para assim, não gosta de ver? Estamos juntos. Chilezão. Paulo chama a atenção dessa igreja, que tem todos os dons, a Bíblia diz que não falta nenhum dom para a igreja de Deus, todos os dons, mas mesmo assim, era uma igreja neófita, nova, criança, que se deixava levar por partidarismo e chegou ao ponto deles começarem a deixar de lado algumas pessoas da igreja. Eles deixaram de se comunicar com alguns irmãos da igreja. Esses irmãos daqui desse lado, eu vou ficar desse lado aqui, porque eu não falo com esses irmãos. A igreja começou a deixar de lado, e deixou de lado principalmente aqueles que não queriam ter compromisso com o Senhor. Aí você diz, está certo, tá? De certa forma está, mas não está. Tá, de certa forma está certinho, mas não está. Como que não está? Porque Jesus morreu por todos. Mesmo com aquele que não quer ter compromisso na casa do Senhor, o Senhor também morreu por ele. O problema foi a igreja começar a ser partidária. A igreja começar, me perdoa a expressão, a deixar de lado, alijar, afastar, jogar fora. Como que aquela pessoa que errou, que pecou, ela não tivesse mais valor nenhum e nem direito a receber. Receber o quê? Receber o quê? Quem somos nós, irmão? Verdade. Vou contar uma história para vocês. Escute bem. Eu perco os amigos, mas eu não perco a minha história. Pode guardar isso aqui. Eu vou contar a história para vocês aqui. Eu e a irmã Ruth, nós estávamos no campo chamado Boca do Iaco, Alto Rio Cruz, 31 dias de viagem de Manaus para lá, no Rio Cruz. Nós estávamos pastoreando num local chamado Santa Amélia. E lá teve um conflito entre duas famílias. E o conflito entre as duas famílias, quando eu cheguei, a primeira família já veio me encontrar lá no povo. Já veio com toda a versão deles. Pastor, é assim. E se o Senhor disser que o Saul tem razão, eu e a minha família não precisamos mais nessa igreja. Eu não estou falando de família pequena, do interior, família pequena, né? Estou falando de uma família assim, de 12 pessoas, mais ou menos. Aí, saí, subi, quando eu estou lá em cima, aí lá vem o São Luciano, o Saul, vem e começa
começa a conversar comigo, pastor, é assim, assim e assim, essa situação. E eu não vou, essa briga é por causa do pico de castanho. Eu não vou devolver o pico de castanho para o corta. E se o senhor der razão para ele, eu e a minha família não precisamos mais na igreja. Os dois eram pastor e porteiro da igreja. Os dois ficaram lá na porta recebendo os convites. E como que te resolve uma situação dessa? Né? É assim que as pessoas depois chegam na gente. E aí, como é que o senhor resolveu? Eu não resolvo nada. Vou dar razão para quem? Para quem vocês querem perder a razão? Vou perder a família de 12 ou a família de 13 pessoas? É só família pequena, assim. Mas tudo passa pela questão do perdão. Tudo passa pela questão do perdão. A dureza do nosso coração é tão grande que a gente não suporta, não aguenta ver uma pessoa perdoada, se levantar, se erguer, ser exaltada pelo Senhor. A gente vai sempre para dizer, mas ele pecou, mas ele errou. Paulo vai trabalhar essa questão aqui. Se vocês quiserem saber como terminou essa história, você vai no Guadalinha, convida por lá e pouco Paulo falou sobre isso. Vamos lá, capítulo 2, versículo de número 5. Vamos começar com o versículo 5. Ele diz assim: porque se alguém me contristou, se alguém me entristeceu, não entristeceu só a mim, senão em parte. Mas vós, para não vos sobrecarregar a todos vocês. Paulo está dizendo assim: ó, se alguém me entristeceu a mim. Eu não deixei que esse problema passasse para vocês, para que vocês também não ficassem tristes. Não basta só eu ficar triste com o problema e vocês vão ficar livres do problema. Eu recebo esse problema, eu tenho mais estrutura, eu converso com o Papai do Céu, Ele me dá graça e eu vou vencer. Olha o versículo 5, para você entender agora. Versículo 5 diz assim: porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a todos vocês. Então Paulo está dizendo assim, na verdade o problema dele não é o problema dele, é o problema de vocês. Mas eu recebi o problema, para que a gente resolva aqui. E agora eu estou mandando para vocês o problema de volta, já para vocês darem a solução. Então, alguém errou, alguém pecou na casa do Senhor. Nós vamos chamar aqui esse alguém que tem algum Daniel aqui hoje? Homem, Daniel? Fala assim, esquece o Daniel. Tem algum Jeremias aqui hoje? Ninguém é Jeremias aqui? Então, esse moço, Jeremias, ele pecou. Toda a igreja ficou sabendo do pecado dele. E toda a igreja ficou revoltada, porque o Jeremias continuou vindo para a igreja. O Jeremias continuava sentado na igreja, cantando para Jesus, falando com Jesus, até falando em línguas estranhas. E alguém começou a dizer: isso é um hipócrita. Isso aí é um. Ajuda aí, não vai dar a palavra ruim desse camarada. Isso é um enganador. Isso é um Zé Ninguém. Ele está lá no meio da igreja, dando glória a Deus. E a gente que sabe do problema dele, não aceita a glória a Deus dele. Não aceita falar em línguas estranhas dele. Não aceita ele chorar. Isso aí é lágrima de crocodilo. Está entendendo? A igreja não é capaz de perdoá-lo. Ela só sabe apontar ele. Para a igreja seria melhor que ele saísse daqui, fosse embora para lá,
O sangue que Jesus derramou por ele foi o mesmo que derramou por nós. Só que nós não entendemos isso. Então, saiu estagiando aqui. Vamos encerrar esse relógio de aqui e ligar esse relógio. Todos os dois estão curtindo. Olha bem, deixa eu ir aqui lá para Mateus capítulo 6, verso 9 em diante, que fala sobre. Mateus capítulo 6, verso 9, fala sobre o. Eu não vou nada, eu não vou procurar. 6, 9, fala sobre o. Pai Nosso. Não, é só sobre o assunto. O assunto é sobre o Pai Nosso. A oração que Jesus ensinou. E aí ele diz assim: Pai, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado. Olha o Jeremias ali. Como foi que a igreja perdoou Jeremias? Rapaz, vai embora daqui, rapaz. Sai daqui do nosso meio. Tu és uma tristeza, tu és para nós aqui um peso, tu és para nós uma vergonha. É isso que é ser cristão, irmão. É isso que Jesus nos ensinou, foi dessa forma. Paulo está falando para uma igreja cheia dos dons espirituais, uma igreja santa, e dizendo para eles: a quem vocês perdoares, eu também perdoo. O problema é que a gente não quer perdoar, a gente é muito crente, a gente é muito santo, como que nós não errássemos. Chega com aquela mulher e foi pega no alto do adultério e trouxeram para Jesus. Jesus não coaduna com o pecado. Ele não escolhe o pecado de ninguém. Pegaram a mulher e trouxeram. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. Muito bem, tem que apedrejar. Aí disse: vamos fazer cumprir a lei. Atire a primeira pedra. Aí todo mundo preparou a pedra. Aí ele só completou: aquele que não tiver pecado. Na hora que essa palavra, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, o Espírito de Deus começou a agir em todos os corações que estavam lá. Pastor, o que é isso? Eu não estou mentindo, não. O Espírito de Deus ajuda, porque o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Uma das funções dele. Ele saiu na mente de todo mundo: tu é pecador, tu é pecador, tu é pecador, tu é pecador, tu é pecador. Nenhum pode pegar a pedra e atirar. Precisava cumprir a lei. Aí diante dela estava Jesus. Jesus nunca pecou. Jesus nunca pecou. Vocês estão sentadinhos aí? Essa câmera está ligada aqui? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós pecamos. Não é porque nós temos natureza pecaminosa. Não se faz. Não é, pastor? Então, por que nós pecamos? Nós pecamos porque nós temos o livre arbítrio. Explico. Olha comigo, vamos lá para o Gênesis, capítulo 1, quando Deus faz Adão e Eva. Adão e Eva, então, tinham natureza pecaminosa? Tinham? Eles pecaram? Por que eles pecaram? Então, vocês não tinham natureza pecaminosa? Eles pecaram por causa do seu livre arbítrio. Livre história. Eles se escolheram. Lúcifer e os anjos que estavam lá no céu, o terço dos anjos, eles tinham natureza pecaminosa? Não. A Bíblia diz que os anjos foram feitos num grau de santidade maior do que os homens.
Mas Lúcifer pecou? Sim ou não? Pecou. Mas por que Lúcifer pecou? Porque ele tinha o livre. Jesus tinha natureza pecaminosa? Respondo para vocês: não. Jesus nunca teve natureza pecaminosa. Jesus não foi gerado da semente de José. Foi gerado do Espírito Santo. Ele não tinha natureza pecaminosa. Mas Jesus podia pecar? Sim. Podia pecar. Por que Jesus podia pecar? Porque Jesus tinha o livre arbítrio. Ele fez escolha. Ele chegou diante do Pai e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não faça a minha vontade. Você tinha vontade, ele tinha livre arbítrio. Vocês estão entendendo? Deixa eu voltar para cá para o pecado aqui. Não tem nada a ver com isso aqui. Eu estou falando do pecado que nós pecamos. E nós temos liberdade nessa questão do pecado, a tomar decisões e tomar decisões acertadas. Paulo apela para a igreja de Corinto. Versículo 5 que nós estamos lendo, ele diz assim: porque se alguém entristeceu-me, me entristeceu em parte, para vos não sobrecarregar todos vocês. Basta a tal esta repreensão feita por mim. É mais ou menos assim, irmão. O irmão, como eu falei? Irmão Jeremias, ele era um obreiro. Um exemplo, cara. Ele era um obreiro. Aí a gente se reuniu, corpo de obreiro, se reuniu e disse assim: Jeremias está agora afastado das suas funções diaconais, funções ministeriais, ele está afastado porque ele pecou. E não notificamos para o povão todo. Não. Então Paulo está dizendo: olha, já foi tomada uma decisão a respeito do Jeremias. Jeremias não consta na Bíblia. Estou usando aqui para ilustração, por favor. Já tinha sido tomada uma decisão, já tinha sido afastado. Ah, não, mas vou usar a palavra da irmã última. A tuba, eu não sei o que é isso, né? A tuba gritava, a tuba queria mais, a tuba não aceitava. O que é a tuba? Multidão, né? A multidão. Ah, queremos justiça, nós queremos. Paulo está dizendo no versículo 6, como é que eu digo no versículo 6 aqui de nós? Ele diz assim: ó, basta a tal a repreensão feita por mim. Isso não basta. Para que nós vamos ficar pisoteando o nosso irmão? Para que a gente vai ficar acusando, apontando o dedo para ele? Para quê? Para quê, irmão? Nosso já está sofrendo. A Bíblia diz para nós assim: filhinho, não erreis. Todavia, se errardes ou se pecardes, tende para com Deus um acusador. Advogado. Não é acusador, não. É um advogado, irmão. A palavra nós não devemos errar, mas se nós errarmos, nós temos alguém para nos defender. Por que é que, irmão, não estou dizendo que nós fazemos isso, mas isso acontece um ou outro na igreja, né? Que em vez de abrirem os braços e receber, ajudar, novamente trazer essa pessoa para dentro da casa do Senhor, querem matá-lo, querem apedrejar, querem matar mesmo. Paulo está dizendo: irmão, já basta a repressão que a irmã fez. Eu não entendo esse mundo, porque isso aqui, eu gostaria, estou falando aqui no sentido de obreiro, mas eu quero sair para dentro da família. Coisa séria você ter a família. A ausência de perdão. Né? A mulher diz: eu te quero mais. É um direito que cabe. Aí ela como esposa, ele como esposa. É um direito que cabe. Mas onde é que está o perdão? A ausência de perdão. Não tem mais tempo, tem 7 minutos aí. Eu vou falar grosseiramente que eu quero fechar isso aí. A ausência de perdão
traz tristeza. Quem pecou e se vê separado do demais, ele fica triste? Fica ou não fica? Fica triste. A ausência de perdão tira a paz. A ausência de perdão tira a comunhão. A ausência de perdão tira a certeza de salvação. A ausência de perdão tira-nos a irmandade. Para nós não é mais irmão, para nós agora é um. Como é que te chama a pessoa que pecou que foi embora? Como? Sim, mas te chama de outro jeito. É o desviado. Não é mais irmão. É o desviado. É o desviado lá. Não é não? A gente rotula. O perdão, irmão, mata. A ausência de perdão mata. Verdade. E tem mais uma coisa. A ausência de perdão abre a ausência de perdão abre brecha para a destruição da igreja, da família, da sociedade, do meio aonde está acontecendo o problema. Paulo sabia dessas coisas. Paulo não queria uma igreja que viesse a ser destruída pela ausência de perdão. Então Paulo escreve dessa forma no versículo 7, ele diz assim: de maneira, verso 6 de baixo, ao tal repreensão. De maneira que, pelo contrário, deveis antes, olha o conselho de Paulo, deveis antes, o quê? Perdoar-lhes e consolar-lhes. Uma pessoa que está em pecado, está triste, chorosa, às vezes, essa pessoa quer até tirar a vida dela. Verdade. Nós tivemos uma situação, a gente chegou no campo, fala com alegria no coração, que o pecado de uma pessoa não afetou só ela, afetou a instituição, afetou a família, afetou os amigos de lá, afetou. O pecado de Adão não afetou só Adão. O pecado de Adão afetou toda a humanidade. É verdade. Então, quem sabe se Adão pudesse, ele faria tudo diferente. Mas depois, irmãos, tudo volta. Com a palavra que foi lançada, tudo volta. As águas que passam debaixo da ponte, tudo volta. Então, já foi, não tem jeito. Então, Paulo vai dizendo aqui, perdoa. E não só perdoa, chega lá com ele e demonstra carinho, afeto, abre os braços e recebe-o. Isso é o nosso cristianismo. O nosso cristianismo não é só gritaria, burro. Não. Cristãos, ser cristãos, fazer parte da igreja, é uma filosofia de vida, é uma maneira de viver. Nós escolhemos viver dessa forma. Nós escolhemos não beber, nós escolhemos não fumar, nós escolhemos não nos prostituir, nós escolhemos não roubar, escolhemos não viver mentindo, nós escolhemos uma vida diferente. Glória! Porque a nossa escolha, todas as nossas escolhas têm um peso de responsabilidade. A minha escolha de servir a Deus tenho responsabilidade para com Deus, para com a igreja, para com a minha família. Eu escolhi isso. Agora também tem um galardão pela escolha. A Bíblia fala para nós. Os discípulos chegaram com Jesus e fizeram uma pergunta: Senhor, nós deixamos pai, mãe, irmãos, amigo, parente, por amor a ti. Se for Lucas coloca lá, nós deixamos bens e fazenda por amor a ti. O que nós vamos receber? Nós servimos um Deus justo. Nós servimos um Deus justo. Jesus diz assim: todo aquele que deixou pai, irmãos, amigos, fazendo por amor a mim, eu dou neste mundo 100 vezes mais. E no porvir eu dou para vocês a vida eterna. Glória! Então
causa de uma picuinhazinha pequena, não quer perdoar, não. Vou encerrar porque tem 2 minutos. Não, tem que encerrar. Verso de número 9, 10. Tem que pular, não tem jeito. Verso 10. E a quem perdoar de alguma coisa, eu também perdoo. Porque o que também perdoei, se é que eu tenho perdoado, aí Paulo levanta aqui um questionamento de Silas. Qual é o questionamento? Da veracidade do perdão. Se é verdade. Porque o perdão, irmão, só é de verdade. Guarda isso com você mesmo. O perdão só é verdadeiro quando a gente é capaz de falar do problema sem que ele doa, sem que ele sangue. Mas se eu falar do problema e ele ainda doer, ele ainda sangrar, é porque não houve perdão. Eu não está sarado ainda precisa ser sarado. E Jesus falou muito sobre o perdão. Muito. Mas quem falou foi demais. As últimas palavras de Jesus lá pela cruz já foi também de perdão, perdoando o ladrão que estava na cruz, dizendo: não, Senhor, perdão, hoje mesmo você vai estar comigo no meu paraíso. Olha para mim. Então ele levanta esse questionamento: se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de quem? De Cristo. Não foi na presença de qualquer pessoa. Não. Cristo é minha testemunha que eu te perdoei, rapaz. Não tem mais mágoa, não tem dor. Não, você é meu irmão, você. Não, eu te pergunto o seguinte: tu vai lá para Rio Grande do Sul, lá para Santa Catarina, lá para o Paraná, tu vai e vive para lá e morre para lá. Que perdão é esse? A Bíblia diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então precisamos de acordo. Agora, por que a gente precisa perdoar? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A oração, ela não vence Satanás. Pastor, o pessoal falou uma heresia. A Bíblia diz que se nós orarmos, Satanás fugirá de nós. Não vence, ele foge. Não é declarado por isso. Agora, olha o que diz aqui, olha o que está dizendo aqui sobre o perdão. Versículo de número 12, verso 11, verso 12, 10. A quem perdoar de alguma coisa também eu, porque o que também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que nós não sejamos o quê? Vencidos por Satanás. O que é que Paulo está dizendo? Se você não perdoa Satanás, vence. Mas se você perdoa, você vence Satanás. Então, meu irmão, tu quer que Satanás continue brincando dentro da tua casa? Perdoa a tua esposa, perdoa teu esposo, perdoa teu filho, irmão. A gente pensa que a nossa guerra é contra a esposa, é contra o esposo, é contra o filho. Não é, meu irmão. Identifica contra quem tu está lutando. E Paulo fala sobre isso para nós quando escreve aos Efésios. Porque, irmãos, não tem de que lutar nem contra a tua esposa, e nem contra o teu esposo, e nem contra o teu filho. Está escrito isso, tá? Mas não está escrito desse jeito, não está desse jeito, não está escrito lá. Quer dizer que nós não temos que lutar nem contra a carne, e nem contra o sangue. Isso aí. Mas contra quem? Contra as potestades, contra os principados, contra as hortas infernais do mal, nos lugares celestiais. Então, meu irmão, não fica aí acusando teu esposo, não fica acusando tua esposa, não fica acusando teu filho, entrando no teu quarto, agora Satanás, tu vai saber, Senhor, me ajuda, Senhor, ajuda meu filho, ajuda meu esposo, levanta a cabeça dele,
levanta os pés dele, abençoa, abre as portas. A bênção vai chegar. Amiga o coração dele, dá saúde para ele, dá alegria da salvação para ele. Eu falei sobre a alegria da salvação, foi ontem aqui. Ontem de manhã, sobre a alegria da salvação. Quantos crentes que não tem mais alegria de estar na casa do Senhor? Quantos crentes que perderam o prazer? Está aqui, irmão. Isso aqui é uma demonstração. Aqui não tem um monte de criança que a gente tem que estar pegando o pé dele, na mão dele, bora para a igreja. Não precisa, são adultos. São as escolhas que nós fazemos. E cada escolha que nós fazemos tem uma consequência. Tem mais alguma coisa para falar? Tem mais alguma coisa para ser feita? Não, né? Nós temos na EBD domingo de manhã, 8 horas da manhã, começa a 8 horas, né? 7h30 com oração, de 7h30 às 8 horas com consagração, e 8 às 10 nós temos a nossa escola bíblica, e das 10 até as 2 da tarde nós temos uma consagração na tarde. Quem quiser vir orar, quem quiser vir estar junto, venha, eu vou estar passando com vocês aqui. Não vou ficar aqui na congregação, mas eu vou dar uma visitada em todas as nossas congregações para orar um pouquinho por todos eles. Deus abençoe vocês. Domingo eu não estarei aqui, tá? Domingo eu não estarei aqui. Eu tinha assumido o compromisso antes de vir para cá e agora chegou a hora de cumprir o compromisso. Então domingo eu não vou estar com os irmãos. Mas desde já eu concluo para todos vocês que a bênção do Senhor seja na vida de todos nós. Vamos ficarmos em pé, vamos agradecer ao Senhor Jesus. Glória a Jesus. Que palavra. Muito bom. Deus abençoe, vamos orar. Orando pelo nosso pastor. Aqui está um do meu lado, mas é outro pastor. O dirigente é o Santos. E por todos que precisam. Não esqueçam do alimento. Quem quiser se alimentar, os dos melhores alimentos para o espiritual, domingo pela manhã. E os que puderem, façam o esforço de crucificar um pouquinho a carne, né? Mas os que não podem também, não vai forçar ninguém, tá bom? Mas os que podem, crucifiquem a carne, façam uma consagração, um jejum que faz bem para a nossa vida espiritual. Oremos. Amado e querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em cuja presença estamos. Obrigado pelo esse culto, papai, pelo louvor e adoração ao seu nome, os hinos entoados, a palavra ministrada pelo nosso pastor. Oh, papai, que nós possamos reter tudo aquilo que seja para a edificação da nossa fé e o nosso crescimento espiritual. Pai, que nós possamos compreender que sem a liberação do perdão não há direito de vida eterna. Para isso Jesus fez o sacrifício para perdoar pecado e para dar o direito da vida. E nós também devemos liberar o perdão de coração. Leva-nos em paz, leva-nos em segurança. Se o Senhor der ordem a arrebatar a igreja, que nós possamos dizer: ora bem, Senhor Jesus. Durante a missa apostólica, nós costumamos fazer no nosso celular. A gente chega lá e diz: vamos fazer uma limpeza do meu celular, né? Aí você começa a falar um monte de coisas, né? Assim, para que tenha espaço para que venham outras coisas. Nós também temos um HDzinho aqui que precisa ser limpo. Conversa com o papai do céu: Senhor, tira, limpa aqui, para ter espaço para coisas boas. O escritor diz assim: tudo aquilo que é bom, cada um de nós, e que todos digamos amém. Deus abençoe a todos, bom final de semana a todos vocês. Pois é, meu irmão, o culto foi uma bênção, a palavra de Deus foi pregada, o louvor foi louvado. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de nós. Se inscreva, deixa seu like, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau.